Uma ótima segunda-feira para você, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma semana. Que seja uma semana abençoada. Estamos começando mais uma edição TV Câmara Informa nesta segunda-feira. Vamos às manchetes. Confira a pauta da sessão camarária que começa daqui a pouquinho às 8 horas da noite. O vereador Israel Veloso, o Tutu, acompanhou a agenda do deputado federal João Cury em Tupã. Empresários participaram do evento Jornada de Crédito no prédio da Câmara Municipal. Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa. Uma ótima segunda-feira para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição TV Câmara Informa, iniciamos mais uma semana. Confira a pauta da sessão camarária que começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Confira. A Câmara Municipal de Tupã realiza, nesta segunda-feira, 15 de junho, mais uma sessão ordinária, com projetos, indicações e homenagens em pauta. Entre os destaques está a apresentação de novos projetos que serão encaminhados às comissões permanentes da Casa para análise e emissão de pareceres. Os vereadores também apreciam matérias voltadas ao desenvolvimento do município, a infraestrutura urbana e a melhoria dos serviços públicos. Os parlamentares apresentam indicações com solicitações de recapeamento asfáltico, implantação de áreas de lazer e prática esportiva, ampliação de serviços públicos e ações de fomento ao turismo e ao desenvolvimento local. A pauta inclui ainda requerimentos e moções de congratulações em reconhecimento a pessoas, entidades e instituições que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento da Estância Turística de Tupã. A sessão é aberta ao público e pode ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal ou ao vivo pelo canal 34.3, também pelo site oficial da Câmara Municipal, pelo canal da TV Câmara no YouTube e na página oficial da Câmara no Facebook. O vereador Israel Veloso, o Tutu, esteve acompanhando uma importante agenda política junto ao deputado federal João Cury, que esteve em Tupã para reuniões com lideranças políticas, além de visitar entidades aqui da nossa cidade. Acompanhe. Estive cedo já visitando a Guerino, que é uma empresa importante da região aqui, que atende todo o nosso interior. Depois tive visita na Santa Casa, depois me encontrei com o prefeito Renan, onde nós vamos tomar um café agora, numa visita mais institucional agora no final da tarde. Visitei o SIM, ao lado do Tutu, visitei a casa do Garoto, enfim, a gente tem dialogado muito com entidades importantes, iniciativas importantes que tem aqui em Tupã, para saber como que nós podemos ajudar, como é que nós podemos contribuir e também compreender as boas práticas que existem, para que a gente possa replicar isso em outros lugares. Tupã é um laboratório de boas ideias, a gente percebe isso quando eu fui lá no SIM, a gente vê coisas boas acontecendo lá, lá na Casa do Garoto também, achei bem interessante o trabalho e as oportunidades que eles têm num espaço como aquele, espaço enorme, que dá para pensar num monte de coisa. Então, enfim, essas visitas, elas são importantes porque a gente ouve muito, a gente vê o problema, vê a realidade, vê a necessidade, vê coisas legais que estão sendo feitas. E quando eu vou para Brasília, é aquilo que eu te falei, Glaucio, nosso mandato passa a ter outro nível de conhecimento da vida real, das coisas que acontecem aqui na ponta. Então a gente trabalha de forma mais assertiva, melhor, para poder usar esse mandato e os recursos que o mandato tem, inclusive recursos financeiros, para a gente aportar em equipamentos, sejam privados, sejam do terceiro setor, e iniciativas tão bacanas como eu vi aqui em Tupã. A gente precisa muito, você falou do agro, no agro, na saúde. Hoje, as grandes demandas, elas já são regionalizadas. O paciente sai de Salmourão e vem para Tupã. O aluno sai de Tupã e vai para Marília. O transporte de passageiros passa em cada município. Ou seja, o agro, muitas vezes você tem uma propriedade rural em 2 municípios. Você entendeu? O meio ambiente,
Hoje já é tudo regionalizado, é que a gente às vezes insiste em cada um ficar trabalhando só no seu quadrado, né? E a gente perde oportunidades por não pensar regionalmente, só localmente. Claro que nós temos desafios que são de Tupã, mas se você parar para pensar, a grande maioria dos desafios eles são de natureza regional. O que a gente precisa é despertar o interesse das pessoas para pensar regionalmente. O que nos une? O que nós precisamos fazer para que a região vá bem. Então esse é um pouco o papel que eu tenho também exercido onde eu vou, né, de chamar a atenção para mostrar isso, para mostrar que a grande maioria das áreas hoje da administração pública, elas já são, de certa forma, de natureza regional. Né, o hospital de vocês aqui, a Santa Casa, tem 7 municípios. É inegável, né, que a gente precisa dialogar com os municípios. É inegável. Se a gente for discutir saúde, nós temos que discutir saúde com a DRS na Marília, nós temos que discutir saúde com os 7 municípios que usam a Santa Casa de Tupã. Se a gente for falar da APAI, né, a APAI também tem uma participação importante na região. Ou seja, é chamar atenção para que a gente possa compreender que o melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. Olha, eu fico impressionado de ver a capacidade de trabalho e de diálogo do Tutu. Não estou falando isso porque eu conheço o Tutu, estou falando porque eu ando muito, né? E o Tutu é muito diferenciado, ele está muito preparado. É um cara que você percebe que vem se preparando, vem estudando, vem dialogando, né? Muito respeitado por onde nós passamos. Né? Todos me disseram e me falaram muito bem dele, da forma como ele trabalha. É uma pessoa extremamente equilibrada, moderada. E isso é importante na política, né? A gente está precisando hoje, ainda mais nesse mundo polarizado, a gente precisa de mais bombeiro do que ateador de fogo, né? E o Tutu tem feito esse papel também, eu percebo isso. Bastante equilibrado, bastante ponderado, construindo convergência, buscando consenso, e isso na política está muito raro. Então, pessoas com essa habilidade, com esse talento, a gente tem que valorizar. Quem se prepara para uma atividade pública, a atividade pública não é uma aventura, né? É muita responsabilidade, a gente precisa se preparar para ocupar um cargo público. Então o Tutu vem ocupando um cargo público, vem ocupando uma atividade pública de forma muito preparada, demonstrando talento, mas também vem trazendo características pessoais que estão cada dia mais em comum na política, que é essa questão do diálogo, da construção do consenso, de respeito às diferenças, né, da tolerância com quem pensa diferente, tentando construir alguma coisa melhor para Tupã. Eu percebo que assim, vocês têm um grande quadro político aqui na cidade. A agenda hoje foi muito extensa, né? Desde as 7 horas da manhã, com o deputado na rua, revendo amigos, entidades, né? Tanto do setor, do terceiro setor, para realmente estreitar esse relacionamento do governo federal com o governo municipal. Então, esse entendimento do deputado João Cury, com essa questão dos municípios estarem fortalecidos, realmente é isso, é estreitar, fortalecidos e trabalhar muito a questão de cada característica de cada cidade, da sua vocação. Então, Tupã não é diferente. A gente tem o setor da agricultura, tem o setor dos empresários, do comercial, temos o setor da saúde e da educação. E ele é um deputado muito atuante nessa questão. Ele está à frente da Frente Parlamentar da Educação, da Saúde, e hoje a gente pôde visitar algumas entidades para falar sobre isso. Sobre aquelas entidades, quais as demandas das entidades e tentar fomentar aquilo que é mais necessário para todas elas. E entrar num consenso e tentar fomentar realmente e organizar as dificuldades dela, que são os custos fixos diários. Então, trazer algumas soluções para essas entidades. Então, nós tivemos alguns entendimentos e nós vamos trabalhar para isso. Eu como vereador aqui na cidade, ele na esfera do governo federal, junto também com o nosso prefeito, para a gente poder dar um suporte maior. E a agenda não para. A gente vai para uma reunião agora com o prefeito, ver as demandas da cidade. Posterior a isso, a gente tem mais agenda com algumas entidades de classe. Posterior, uma reunião com as lideranças do município. Ele esteve à frente não só do FDE, que é a Frente de Desenvolvimento Educacional, mas também a Secretaria Estadual e também do município de São Paulo. Ele entende muito de educação. Ele é formado em Direito, mas ele aprofundou-se na área da educação. Então, para você ter uma ideia, quando ele esteve à frente do FDE, em Tupã foi contemplado cerca de R$2 milhões em escolas, não só no nosso distrito, mas também do nosso município. Seja ela o Irene Resina, Joaquim Abarca, enfim, uma infinidade, a Rede do Saber e também a Escola João Bredix lá de Varpa. Então, ele tem um vasto trabalho em nossa cidade, e ele vai continuar fomentando isso, não só na área de educação, saúde, principalmente no que os municípios tanto anseiam. Vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta, vamos destacar: empresários participaram de um evento aqui no plenário da Câmara para apresentar linhas de crédito que são oferecidas através do Desenvolve São Paulo.
Os vereadores Eduardo Chigueiro e Silas Ferrão estiveram representando a Câmara Municipal. Voltamos já.